Olá, boa noite. Oi, boa noite, Roberta. Quanto tempo? Verdade, né? Que bom, né? Que a tecnologia permite, né? Nós nos aproximarmos, né? Mesmo estando geograficamente, né? Distante, né? Por É esse lado, a verdade, tecnologia ajuda bastante, né? Então, é um com privilégio, certeza. né? Estar recebendo você hoje aqui no Instagram, Assistentes Sociais RJ, para falar aí da prática do serviço social no jurídico, né? Muito interessante. A gente que acompanhou aí a trajetória, não foi fácil, né, essa inserção dos analistas no último concurso. Agora estamos à espera do próximo concurso, né, que ainda precisa, né, de bastantes profissionais, né, para inserirem aí nos tribunais de justiça. E vai ser uma honra aí saber da sua prática profissional, né? Tá conhecendo aí como é esse trabalho aí no judiciário, né? O pessoal está entrando, sejam bem-vindos, Cido, Daniele. Bom, Roberta, eu que agradeço aí o convite, né? Eu estou há pouco tempo, né, no tribunal, eu estou com um pouco mais de 2 anos. Realmente foi uma luta muito grande, né, para a gente conseguir ter, né, essa abertura para esse espaço. Mas depois de bastante tempo, né, porque o concurso foi em 2014 e a nossa convocação foi em 2019, né, eu fui convocada em abril de 2019. Naquela época foi um grupo pequeno a ser convocado, mas em outubro, em setembro, outubro de 2019 entrou um grupo maior, né, e chamaram muitos profissionais. Só que a gente percebe, né, até pela questão do tempo que leva, né, para ocorrer concurso, para convocar, e também o tempo de trabalho dos profissionais que já estão atuando, né, a gente percebe que existe uma carência, né, de mais profissionais, existe uma rotatividade por conta disso, dos profissionais que são mais antigos, né? Então, com certeza a gente está aí apoiando, né, a existência do novo concurso, né? Teve uma inscrição, mas aí veio a pandemia, então não houve o concurso até o momento, mas acreditamos que assim que as coisas normalizarem um pouco, né, vamos com fé, né, vamos acreditar que a gente vai voltar ao que a gente conhecia como normalidade e vai ter esse concurso, a gente acredita nisso, sim, em breve. Tomara, né? Então vamos iniciar a nossa live. Hoje a nossa convidada é Érica Pereira Pinto. Ela é assistente social, graduada pela UF em 2009, é pós-graduada em Tecnologias da Informação na Educação pela UFRJ em 2016 e é assistente social do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde abril de 2019. Então, né, mais Exato. uma vez, seja bem-vinda, Érica. Obrigada por ter aceitado aí o convite. E gostaria que você iniciasse esse bate-papo já falando da sua prática profissional, né? Como é a prática profissional do assistente social no judiciário? Bom, a primeira coisa que eu vou falar é que eu vou fazer um recorte sobre onde eu me situo, né? Porque Sim, a prática do assistente social no Tribunal de Justiça, ela pode ser diferente dependendo da inserção desse assistente social. E no caso, eu trabalho, né, numa comarca específica, que é a de Barra do Piraí. Eu trabalho na equipe técnica interdisciplinar civil, né, que fica nessa comarca. Essa equipe minha, ela abrange 3 cidades, né, 3 comarcas, que são Barra do Piraí, Valença e Rio das Flores. Antes, né, da pandemia, eu só atuava na comarca de Barra do Piraí. Mas com a pandemia e com o uso das novas, né, das tecnologias que a gente está tendo que fazer para permanecer garantindo o direito dos usuários a terem acesso à justiça, agora eu também atendo as comarcas de Valença e Rio das Flores, né, dando um apoio à equipe que atua fisicamente naquele local.
Então, deixa eu falar mais um pouco, né? Eu atendo a vara de família, infância, juventude e idoso, né? Que atende a essas comarcas, né? E, assim, a gente tem muito contato aqui nas comarcas, e isso se aprofundou ainda mais de equipes internas, né, que são a equipe dos psicólogos, por exemplo, a equipe dos comissários. Também temos a interface com o cartório, né, que é quem envia as demandas para a gente, e também com o gabinete do juiz. E também temos bastante interface com a rede socioassistencial do município, né, envolvendo o acolhimento institucional, o CREAS, o CRAS, CAPS, CAPSI, enfim, e o Conselho Tutelar, enfim, a gente tem muito contato, e eu posso dizer que, assim, como eu estou há pouco tempo, né, no tribunal, eu tive uma pequena experiência na parte mais presencial, né? Hoje a gente faz atendimento presencial, mas a gente está trabalhando em escala, então tem o trabalho presencial em escala e também o home office, né? E aí a gente, nessa época de pandemia, principalmente no início, a gente ficou meio que perdido. Eu acredito que isso tenha ocorrido com todo mundo, né? Não é algo específico do tribunal, mas a gente ficou meio, como é que a gente vai atuar sobre as demandas que a gente atua, né? E ficou parado por um tempo, e depois a gente começou a se movimentar. A gente tem que se movimentar. E aí a gente começou com o acolhimento institucional, né? As demandas do acolhimento institucional, as reuniões com a rede. E assim, se teve alguma coisa que melhorou na pandemia, né? E até com o uso das tecnologias, foi a questão da aproximação. É até irônico isso, né? Até meio estranho falar que houve uma aproximação maior, tanto da equipe interna. A gente, por exemplo, teve muito mais. A gente hoje em dia tem muito mais comunicação, por exemplo, com as profissionais que ficam em outras comarcas, né? Na comarca de Valença, de Rio das Flores. A gente está dialogando muito, a gente se apoia, a gente se ajuda. E também a gente está tendo muito mais contato, e isso tem trazido ganhos, assim, nesse sentido da gente ter uma visão, né, e como a gente pode colaborar e articular para a gente superar a demanda institucional, né, de simplesmente emitir pareceres, sugestões para o juiz, entendeu? Então, acho que nesse sentido a gente teve esse ganho dessa aproximação com a rede, porque antigamente, né, a gente, para fazer uma reunião, a gente tinha que marcar, e aí tinha que estar todo mundo disponível, então era muito difícil a gente conciliar a agenda e ter um local com tamanho para a gente poder fazer essa reunião. E hoje não, a gente consegue reunir e atuar, e eu destaco bastante a questão do acolhimento institucional, porque a gente tem conseguido trazer mais estudos, com mais frequência, a gente está sempre avaliando os casos, a gente não pega só os casos na época que estão chegando as audiências concentradas, por exemplo, que são as avaliações, né, trimestrais, enfim, a gente não pega os processos só nessa época, a gente está junto com a rede, entendeu? E vendo quais são as formas que a gente atuar, quais as estratégias que a gente pode fazer naquele momento, tendo em vista as limitações, mas também buscando obter ao máximo a potencialidade dos serviços. Né? Falei O trabalho bastante, remoto é algo muito novo, né? Para todos nós, né? Essa forma de trabalhar, né? Ela é bem recente, né? A gente se reinventa, tenta ser propositivo. E, Érica, quais são as principais demandas e encaminhamentos que o serviço social no judiciário recebe? E qual tem sido, né, as respostas? Como tem sido essa prática de trabalho mediante as demandas recebidas? Bom, a principal contexto, né, de vara de família, criança, adolescente e idoso, né, a gente trabalha recebendo demanda do cartório,
de um estudo, da realização de um estudo sobre alguma situação. Eu até fiz uma colinha aqui para falar quais são os tipos de processo que a gente atua, né, nessas varas. Assim, lógico que não só esses processos, mas a gente atua muito em guarda, né, que pode ser um pedido de guarda unilateral compartilhada, regulamentação de visitas, acolhimento institucional, representação administrativa, a destituição do poder familiar, ato infracional, filiação socioafetiva, tutela e curatela, habilitação para adoção e o processo de adoção propriamente. Então, a gente tem... Esses são os processos que a gente mais recebe, não necessariamente de uma maneira equilibrada, né? Tem muito processo de guarda e regulamentação de visitas, mas eu acredito também que depende muito de qual local que você está falando, né? Então, depende muito da comarca, as demandas vão variar de acordo com a sua inserção e de acordo com aquela comarca, né? Que vai ter alguns tipos de demandas que as outras. E falando sobre o que a gente faz o estudo, né? Normalmente, com a emissão de um relatório social e um parecer. Normalmente, a gente costuma colocar sugestões sobre como proceder em relação àqueles processos. E aí, a gente tem unidade, através disso, de até da demanda. Né? Às vezes, a gente vai pegar um processo de guarda e a gente identifica uma demanda para algum equipamento da rede. Né? A gente identifica que aquela família está precisando de algum tipo de suporte e aí a gente consegue fazer uma sugestão para que aquele equipamento seja acionado e comece a atuar naquele processo, mesmo que seja um processo que não tem nada a ver inicialmente, a demanda não começou desse jeito, mas a gente tem essa oportunidade. A gente também trabalha muito com informes aos emergenciais ou alguma atualização de processo, né, que volto a falar sobre acolhimento institucional. As demandas são super dinâmicas, né? As coisas acontecem e a gente faz um estudo, aí quando chega no dia da audiência parece que já deu uma reviravolta e a gente tem que fazer uma alteração naquele quadro, né? Houve uma alteração, então a gente faz através desses informes que têm um caráter mais urgente para poder reportar tanto a situação quanto também sugestões que a gente pode dar naquele momento. A gente busca, né, eu já falei, fazer uma atuação em rede, né, principalmente nos casos de acolhimento institucional, mas também tem outros tipos de casos mais da rede. E também estamos fazendo, né, os grupos institucionais de apoio à adoção, porque, como eu falei, no início da pandemia a gente ficou um pouco sobre o que a gente iria fazer, a gente imaginou que a pandemia fosse ser mais curta, né, que fosse o controle daquela situação e conforme a gente viu que não estava tendo essa possibilidade, não estava aparecendo para a gente essa possibilidade, aí a equipe técnica que envolve também os psicólogos e os comissários, nós nos reunimos, né, para elaborar eventos online para poder dar continuidade ao trabalho em relação à habilitação para adoção. Hoje nós temos um novo formato de evento. Esse é um evento online que ele tem total, com 2 horas de duração cada uma, e a gente faz uma alternância lá de apresentadores e também, né, de pessoas de apoio, né, e tem feito até para poder facilitar para a vida dos habilitandos, a gente tem feito à noite, né? É um evento que ocorre à noite, então nem todo mundo está disponível para trabalhar todo dia à noite, né? Assim, toda semana à noite. Então, a gente tem feito uma escala de trabalho para poder atender essa questão da habilitação para adoção.
A gente também está no desafio de implementar, pelo menos aqui na comarca de Barra, o programa de apadrinhamento, né, que envolve o apadrinhamento afetivo e também de ajuda financeira e também de serviços, que é algo que é do tribunal e que a gente está tentando implementar, mas é bem desafiador a gente pegar um programa que ainda não está implementado e começar, sobretudo dentro do contexto da pandemia. A gente está conseguindo e está, pelo menos, tentando fazer aos poucos, né? E é assim que a gente está trabalhando. A gente faz encaminhamentos a um outro programa Bem Me Quer, que visa melhorar um pouco as familiares, né? Quando tem essas questões de guarda, regulamento que envolve algum tipo de conflito familiar. Existe um programa do tribunal que a gente pode, através dos nossos pares de gestão, juiz, do encaminhamento para esse programa, né, que é um programa que visa colocar a criança no foco, né, dessa relação entre pai e mãe, né, de um relacionamento afetivo enfim, também existe situação de avós ou outros parentes, né, que também entram numa situação de conflito. Aí tem o programa que é o programa Bem Me Quer, que visa trabalhar essas relações. Também está ocorrendo online agora. Sim. Nossa, bastante trabalho, né, no judiciário. Realmente precisa de uma equipe bastante profissionais, né? E na solicitação de curatela, como que o serviço social intervém nessa demanda relacionada aos idosos? Então, tem a questão do antes e o depois da pandemia também, né? Assim, curatela normalmente é primeiro com a questão da visita domiciliar, né? Tentando identificar a situação e verificar, tentar ao máximo a questão da autonomia, né? Daquele curatelando, né? Daquele processo, verificando a possibilidade de tomada de decisão apoiada, por exemplo, e até, em último caso, assim, definição de um curador mesmo. Então, é isso que a gente atua nessa demanda. Atualmente, visita domiciliar, né? A gente não tem feito devido à questão da pandemia, não só para a nossa proteção, mas para a proteção também. Mas a gente faz atendimento presencial lá no fórum com todos os equipamentos, né, de proteção e tudo mais, fazendo os atendimentos lá no fórum. E aí a gente, nos processos de curatela, inclusive eu não tenho recebido muitos processos desses recentemente, mas a gente, quando atendeu a curatela, a gente contou com a CAPS, né? Eles puderam nos ajudar nesse sentido, tanto na questão do contato com a pessoa, ver qual é a situação que a pessoa... A gente prossegue fazendo aquilo, mais ou menos, que eu passei inicialmente, que a gente faz o estudo com o relatório, com uma indicação. Agora, é bem importante ressaltar que temos feito muito relatórios com uma sugestão provisória e um pedido de reavaliação em um ano, dependendo da situação, né? A gente tem visto e eles voltam mesmo com o processo, porque já teve processo que a gente indicou o retorno em 6 meses, eles retornam para a gente fazer um novo estudo, verificar como é que fluiu, né, que houve a partir da audiência, e aí a gente faz avaliação, podendo, mais uma vez, indicar reavaliação, tendo em vista esse contexto de exceção da pandemia. Ah, sim. E você já até falou um pouco sobre os processos de adoção, né? Como que tá. Mas Sim. Em relação à visita domiciliar, nesse tempo de pandemia, vocês têm feito? Como tem sido a atuação do serviço social nessa demanda? Né? E também tem feito visitas aos abrigos? Como que tá esses processos, né?
Então, aqui, por exemplo, aqui especificamente em Barra do Piraí, a gente tem uma instituição de acolhimento, né? E aí a gente faz os atendimentos dos adolescentes, a gente marca no fórum, eles vão até lá com o dor e a gente faz os atendimentos lá. A gente não tem feito visita domiciliar que seja algo expressamente demandado, entendeu? Mas a gente tem evitado ao máximo. Então, a gente está fazendo todo o primeiro de orientação, né, para a abertura do processo, porque a pessoa pode abrir um advogado, né, um processo de habilitação para adoção, e aí a gente faz toda a orientação da documentação que pode encaminhar, enfim, todo o processo agora pode ser feito online, inclusive através de e-mail, então você pode encaminhar a documentação para a abertura do processo e fazer o acompanhamento todo online. E a partir do momento em que você já está nesse processo de habilitação, pode participar do grupo, que é o Grupo Institucional de Apoio à Adoção, que falei para vocês, a gente está no segundo grupo, né? A gente teve um grupo no ano passado, online, e a gente está realizando um grupo agora, ele está em andamento, se eu não me engano, ele vai para a quinta sessão, e aí ele termina, se eu não me engano, na próxima semana. E aí as pessoas que já participaram desse grupo, né, que tem regras para participação, para que as pessoas estejam ali presentes, né, em regras ali para participar. E depois, né, que essa participação no grupo, a gente faz também um estudo no processo de habilitação para adoção e também quando a adoção propriamente a gente faz. Agora, visita, por exemplo, a gente quando há o caso de entrega, né, entrega legal, a entrega da criança em adoção acabou de nascer e a mãe decidiu entregar aquela criança, a gente, assim, né, tendo em vista que é uma questão, né, que a gente precisa estar ali naquele local para atender essa pessoa que acabou de fazer essa entrega. Ainda sobre adoção, a gente faz reuniões também com menor periodicidade com as pessoas que já estão habilitadas, né, da comarca, e aí nós temos reunido das 3 comarcas para fazer evento online, então a gente faz uma palestra, informes, a gente traz um palestrante, uma pessoa, de repente vai dar um depoimento sobre adoção ali naquele grupo, enfim, para a gente manter esse contato com essa pessoa que está, né, tem sempre ressaltado bastante, e é importante que todos saibam que o processo de habilitação para adoção, ele é um processo que ele demanda acompanhamento, ele demanda que a gente esteja em contato com essas pessoas, tanto porque quando essa pessoa receber essa criança, o processo de espera já demanda, né, muito tempo. E também quando essa pessoa é contatada por alguma comarca para ela ter uma aproximação com a criança, ela pode fazer tudo isso sem se comunicar e pode se sentir muito fragilizada nesse processo. Então, a nossa participação desse apoio e até desses encaminhamentos que a gente pode fazer é bastante importante, tanto com os habilitandos, quanto com os já habilitados e até com os que já adotaram. Os desafios não são simplesmente naquele momento da espera, depois que a criança chega também é desafiador e a gente precisa fazer alguns encaminhamentos. A gente estando ali, a gente tem condição de fazer isso. E os procedimentos varia de comarca para comarca, tipo, a forma como vocês estão trabalhando, né, devido à pandemia, nessa questão de adoção, nessa região de Barra do Piraí, é o mesmo procedimento de outra região ou não, né? Então, nesse sentido, eu não tenho condição nem de dizer como é que outras comarcas estão trabalhando. O que eu posso falar é técnica, onde eu me situo que por 4 assistentes
assistentes sociais, né? E aí tem a parte lá dos psicólogos, que é separado, mas nós temos 3 psicólogos, então são 3 comarcas que nós atendemos. E o que eu posso dizer é que alinhados na forma como a gente está atuando na pandemia. O nosso mental é basicamente o mesmo, mas o que eu acredito é que a diferença eu não sei se todo mundo está fazendo do jeito que a gente está fazendo. Assim, eu acho que, principalmente, a gente tem uma certa liberdade de como a gente vai atuar, né? Mas aqui a gente está se comprometendo bastante, né, com as demandas que a gente recebe, e a gente está tentando ir até além, porque se a gente ficar só esperando trabalhar em cima de processos, de fato vai ceder às rotinas institucionais e vai meio que talvez sucumbir aí, né, ao que a gente deveria realmente fazer. Né? A gente gostaria, a gente precisa ir além, né, de fazer um parecer, de fazer um relatório, para dizer a criança tem que ficar com A ou com B, entendeu? A gente tem que ver além disso, senão a gente fica realmente limitado dentro do espaço institucional. E eu acho que a gente está tendo essa certa liberdade. Eu acho que a rede municipal, com quem a gente pode se articular, é importantíssimo para isso, né? E essas reuniões a gente estuda, a gente avalia possibilidades, né? A gente identifica, existe algum programa para essa demanda? A gente está identificando que existe essa demanda. Como é que a gente pode sair do básico? A gente já tem esse sentido. O que a gente pode tentar agora, sabe? Porque a realidade, né, para quem trabalha no serviço social, é muito dura, né? A gente se sente muito impotente muitas vezes, né? Não só com o serviço social, mas eu acredito que quem trabalha com o ser humano se encontra muitas vezes nesse limite, né? Dá vontade de chorar, às vezes, nas situações que a gente encontra. E se a gente seguir simplesmente uma cartilha que diz... uma cartilha legalista, né, que vai se basear simplesmente a lei é essa, a gente tem que fazer o que está escrito na lei. A gente fica realmente numa superficialidade que não é o objetivo do nosso trabalho, né? Verdade, né? E quais são os principais instrumentos utilizados pelos assistentes sociais no espaço sociojurídico? Bom, como a gente faz estudos sociais, a gente faz estudo social normalmente com a emissão de um parecer, né? E a gente apresenta na forma de relatório. Então, assim, existe só que isso, assim, normalmente é uma demanda específica de um processo e pode ser instituído um perito, mas eu, Érica, não tenho essa experiência a respeito da questão da perícia, né? Então, eu realmente não tenho o que dizer, porque eu nunca passei por essa experiência. Então, nós fazemos entrevistas e atendimentos, né? Na época pré-pandemia, a gente fazia visita domiciliares, análise do processo, né? Porque para iniciar, né, quando chega um processo para a gente, às vezes, e a gente precisa o quê? Ler aquele processo, né? Não necessariamente ler todas as páginas, a gente tem que aprender, inclusive, a como ler esse processo, identificar as informações que a gente precisa para iniciar o atendimento. Então, a gente identifica as partes, né? A gente tenta ver qual é a demanda, historicizar um pouco, né, a situação e organizar as estratégias para atendimento. A gente vai trabalhando, né, no caso, fazendo um pouco mais de cada caso, a gente vai vendo quais são as possibilidades, tentando não se prender simplesmente ao pedir, manda explícita.
Entendi, né? E quais os maiores desafios na atuação dos assistentes sociais na área sociojurídica? Bom, a primeira é bastante, que é a questão da superação da demanda institucional, né? Porque é fácil com a rotina a gente ser engolido, né, por tudo isso, a gente recebe um número de processos, tem que trabalhar. Eu acho que a questão do estabelecimento de um prazo específico, e é o mesmo prazo para todos os clientes, então tem processos de altíssima complexidade que a gente tem que entrevistar não sei quantas pessoas para poder compreender bem o que está acontecendo, alternativas que a gente pode sugerir naquele caso. Aí, às vezes, um outro processo que é super simples tem o mesmo prazo, entendeu? Então, essa é uma questão que para a gente é bem... Na pandemia, né, você pegar e pensar que você tem 30 dias para você realizar um estudo, entregar aquele estudo, 30 dias corridos, né? Então, é bem... É bem difícil, né? Assim, às vezes um juiz ou outro identifica, porque pela complexidade do caso eu vou dar 60 dias para estudo. E aí é especificamente naquele processo, né? Então, eu acho que um dos desafios é esse, assim, essa questão do prazo, a questão da demanda mera e simples, porque é muito fácil você se prender a simples pedido que está lá, demanda que está lá. Eu quero saber essa informação. Então, muitas vezes é isso que você poderia fazer. Mas eu acho que quando a gente tem um compromisso ético com a nossa profissão e a gente tem um entendimento do poder que existe naquela utilizando, né? A gente tem esse relatório que a gente emite, a gente tem que ter consciência de que aquilo ali mexer com a vida de pessoas. E aí a gente tem que tentar fazer isso com responsabilidade, né? E com comprometimento, né? E buscando sempre ver que a gente não vai ficar procurando ali uma demanda, né? A gente está ali, as demandas se apresentam conforme a gente vai atuando. A questão é a gente não fechar os olhos para aquela situação que se apresenta. É articulação Entendi. em rede, que eu acho que assim, mas eu acho que na pandemia a gente conseguiu uma forma, grupos de WhatsApp, onde tem pessoas da rede, assim, foi incrível a gente atuar com, por exemplo, eu atuei recentemente com o CREAS das Flores, porque eu fico presencialmente em Barra do Piraí, então eu precisava fazer um atendimento de uma situação delicada e eu pude contar com o CREAS e as Flores para a gente conseguir se articular para fazer um estudo, entendeu? Fora as reuniões com eles, então hoje a gente consegue sentir que a gente fala mais com eles, entendeu? Que a gente está ali para colaborar na rede que realmente colabora, porque antes a rotina, a coisa de você tá lá, eu não estou aqui, gente, defendendo Deus, defendendo a pandemia, nada disso. Eu só estou expondo que a gente teve alguns ganhos em relação à utilização, à apropriação das tecnologias da informação e comunicação, né? Que por um acaso foi o tema do meu TCC quando eu fiz lá. Então, assim, é bom poder ver que a gente está conseguindo se apropriar dessas tecnologias e não ser engolida por elas. Entendeu? Existe esse risco no uso das tecnologias, né? Se apropriar delas ou pode ser engolida por elas. Então, a gente podendo assumir as rédeas desse uso, a gente faz um bom uso, a gente se articula e a gente consegue ganhos, entendeu? Tanto em conhecimento, tanto quanto em parceria realmente de trabalho.
É, de suma importância mesmo esse trabalho em rede. E no caso, né, que você falou da sua atuação, você englobou várias áreas que você atende, como idoso, né, infância, adolescente. A ETIC, ela trabalha mesmo com toda essa demanda, ou geralmente quando o assistente social vai para o Tribunal de Justiça, ele fica em determinada área, tipo, tem um que fica lotado com trabalho com idoso, outro com infância, juizado de violência doméstica, ou essa comarca de Barra do Piraí é assim, né? A ETIC que atende todo, né, o tribunal dessa localidade. Tudo depende do tamanho da comarca. E dependendo do tamanho da comarca, você vai identificar que existe a vara da infância e juventude separada da vara de família. Entendeu? Então, tudo é de acordo com o local onde você trabalha. Então, por exemplo, aqui com vara de família, infância, juventude, idoso, né? A gente é uma vara que atende a todas essas matérias. Mas existem locais, por exemplo, Rio das Flores é muito pequeno, é vara única, criminal, não tem separado, é vara única. Só que, por exemplo, a gente atua, essa equipe da qual eu faço parte, ela é uma equipe que atende a essa matéria, né? A essas matérias todas aqui nessa região. Mas existe, por exemplo, o assistente social que atua na área criminal. O trabalho é diferente. Não é a mesma coisa que a gente faz, entendeu? Eu não tenho propriedade para falar, porque não é uma área que eu tenha conhecimento. Inclusive, essa equipe que foi criada, dos assistentes sociais e psicólogos da criminal, né, da equipe técnica criminal, ela foi criada com a entrada dos colegas, né, em outubro. Né? Então, a maior parte das pessoas que faz parte, né, da equipe técnica criminal de cada comarca entrou no curso, porque é algo novo no tribunal. Então, eu atuo dentro desse contexto. Nessa comarca, inicialmente eu atendi, mas com a questão da pandemia, acabei atuando tanto de Valença e Rio das Flores. Entendi. E periodicamente, algum treinamento, capacitação ou incentivo a estudos e pesquisa para os profissionais do serviço social no judiciário? Bom, a gente tem, assim, todo o servidor do tribunal, ele tem a obrigação, digamos, entre aspas, de cumprir uma carga horária, né, de 30 horas de cursos no tribunal. E a questão da pandemia, a gente está tendo muitas ofertas de cursos online, tanto pela Emerge quanto pela ESAGE, né, que são as duas escolas ali que fornecem cursos, tanto para quem é do tribunal e, no caso da Emerge, também para quem é de fora do tribunal. E aí a gente pode escolher extras que a gente vai fazer. Agora, sobre a questão de estudos e pesquisas especificamente, uma certa liberdade dentro do contexto da nossa atuação, né, de desenvolver alguns estudos e pesquisas. Agora, com certeza, Rio de Janeiro, né, que está mais próximo, digamos, da chefia, né, dos departamentos, eles têm estudos ou trabalhos muito mais visíveis, vamos dizer assim, porque eles estão lá fazendo aquele trabalho e aí se desenvolve como um grupo realmente de estudo ou pesquisa e aí se desenvolve dessa maneira. Com certeza existe, porque alguns projetos eles nascem assim, né? Que são feitos, e eu não digo só do serviço social, mas de uma maneira geral, envolvendo também psicólogos, envolvendo comissários. Quem está ali está mais próximo, né, dessa organização, está próximo das escolas, né,
Então, eu acredito que seja mais fácil que haja uma facilidade desse estudo ser socializado com toda a estrutura. Mas a gente tem essa liberdade também, acredito que não seja algo difícil. A questão é a gente ter esse momento de parar, sabe? Porque é aquilo que eu estava falando sobre a demanda. Às vezes vem tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue dar conta de tudo. E a gente já está assim, se esticando ao máximo para a gente conseguir atender, por exemplo, a grupo de adoção, que eu tenho certeza que não é em toda a comarca que está tendo grupo de adoção, entendeu? Eu acredito que tem algumas que até hoje estão paradas nesse sentido e a gente está tentando fazer andar. Porque a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, a questão é essa. E aí a gente precisa fazer andar, precisa fazer com que as pessoas tenham acesso aos direitos. E por isso, a gente nesse sentido de tentar implementar algumas coisas, como o grupo de adoção, o apadrinhamento, enfim, e estar nesse movimento para além do que vem através do cartório como demanda de estudo. Nossa, muito bom, Érica, conhecer aí a prática profissional de serviço social no espaço sócio-jurídico, contribuiu bastante aí para o nosso conhecimento. Parabéns aí pelo trabalho seu e da sua equipe, né? E que a gente possa se ver em outras oportunidades para falar mais, né? Com certeza teria muito mais a se falar, que é um tempo, né, reduzido, mas foi de muita valia, né? Te ouvir, conhecer mais. Acredito que todas as pessoas, né, que estão aqui nessa live também, né, gostaram bastante. Não tivemos perguntas, né? Somente alguns comentários, como o da Odete, que falou que trabalhar sob pressão é muito difícil, né? Ela falou sobre a parceria com a rede socioassistencial e de saúde, né? De suma importância mesmo esse trabalho em conjunto, né? Sem a rede a gente não consegue, né, caminhar na viabilização aí dos direitos sociais da população que nós atendemos. A Marcela também está dando os parabéns para você. Então a gente encerra essa live, né? Em outro momento, espero a gente voltar a falar novamente sobre esse assunto. Muito obrigada, Érica. Essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram e também estará disponível no YouTube, que aí dá para ver tanto, né, no celular, no computador, como na TV também. Tá bom? Então, muito obrigada e tenha uma ótima noite. Eu que agradeço a todos, eu agradeço a vocês pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos que assistiram. Eu espero ter contribuído, né? Conforme eu falei, eu estou há pouco tempo no tribunal, ainda tenho muita coisa para aprender. Eu acho que esse movimento né, de aprender, ele é um movimento que não para, né? A gente tem que estar sempre nessa relação com a rede, nessa relação aqui com as outras colegas profissionais que atuam em outras áreas. Eu acho que a gente aprende bastante, né? E se eu puder colaborar com isso, eu agradeço. Queria agradecer aos colegas aí do tribunal que estão aqui, né, participando da live com a gente. E eu espero que, ao ser gravada, a gente possa alcançar outras pessoas e contribuir para que essas pessoas conheçam um pouco mais desse espaço, né? E que, quem sabe, né, isso ajude um pouquinho nos próximos concursos. Eu espero que sim. Tá bom? Esperamos vocês aqui no TJ, tá bom? Muito obrigada, Érica. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau. Beijão. Tchau.